Tudo bom, pessoal? Boa noite. Eu posso orar com você, por gentileza? A gente vai falar com o nosso Deus. Fecha os olhos aí, a gente vai junto orar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por todas essas canções que a gente cantou. E essa última que nos traz uma esperança. Que quando a gente sente a nossa fé vacilar, quando passamos por provações, nós possamos manter a esperança que sempre Deus cuidará de nós. E nesse momento que nós vamos abrir a Tua Palavra para nós estudarmos, que nesse estudo que possamos aprender a cada dia mais e colocarmos em prática as lições que o Senhor tem para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, para o nosso estudo de hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E assim como foi no sermão que eu preguei aqui a primeira vez, no sábado, nós manteremos a Bíblia aberta, tá bom? Então, é muito importante que você, pode ser pelo celular, se você acompanhar a Bíblia, porque a gente vai estudar sobre a Bíblia, tá bom? Então, pode abrir e manter ela abertinha, e eu vou falar já o livro que nós vamos estudar, que é o livro de Ageu. Sim, esse livro está na sua Bíblia. Pode procurar aí que ele está aí. E eu vou deixar aí 30 minutos para você encontrar ele. Não, brincadeira. Você consegue achar antes disso. Ageu, vai lá em Ageu. E a gente vai estudar o livro de Ageu, que tem uma lição muito bacana para a gente, que a gente pode aprender, principalmente lições práticas. Enquanto você vai procurando aí o livro de Ageu, para lhe ajudar, ficar mais fácil de você encontrar, pessoal de casa também que está assistindo a gente, Ageu fica antes de Zacarias. Acho que agora eu te ajudei, né? Ou não, para alguns ainda fica assim. Pastor, não fez muita diferença. Mas você vai ali no índice e acha Ageu bem facinho. Ageu faz parte de um grupo bem específico, que são os profetas menores. Por que profetas menores? O tempo de ministério deles foi bem menor do que outros profetas que escreveram a palavra de Deus. Por exemplo, Isaías. Isaías tem um relato bíblico maior do que qualquer livro escrito ali. Isaías você tem 66 capítulos, mas os capítulos são muito grandes, é o maior livro da Bíblia que a gente tem. O tempo que Isaías foi usado como profeta foi maior, mas não quer dizer que Isaías, por ter um grande livro, é mais importante que um profeta como, por exemplo, o Ageu aqui. Não tem nada a ver com isso. É porque o tempo de atuação deles foi menor, foi diferente. É a mesma coisa que, por exemplo, vem um pastor aqui para a igreja, agora aqui tem o pastor Dirceu, né? Antes do pastor Dirceu, quem que era o pastor? Pastor Lucas. Pastor Lucas Durão, legal. Pastor Lucas Durão era aqui, então assim, pode ser que o tempo deles aqui na igreja foi parecido, ou foi o mesmo tempo, ou foi diferente, mas não quer dizer que a passagem desses ministros são importantes. A mesma coisa que os profetas menores, eles são profetas que têm mensagens e trouxeram mensagens extremamente importantes para o povo, tal quanto os profetas maiores, só que o tempo de atuação deles foi menor, porque Deus queria usá-los para uma mensagem muito específica. Tal como é a mensagem aqui de Ageu que nós vamos ver. Você vai ver que a mensagem de Ageu, ela é direta ao ponto. É uma mensagem muito concisa e ela é para um evento específico, para um momento muito específico. E por isso que o tempo de atuação dele é menor. Acredito que já deu tempo de você achar Ageu e nós vamos ler capítulo 1. Acompanhe aí comigo, por gentileza. Nós vamos no verso 2. No verso 1, só vai dar declarações para quem está destinado à profecia sobre como era o tempo, mas já já a gente vai conversar sobre isso. Vamos começar ali no verso 2. Está na tela, show de bola, bacana. Obrigado aí, nosso querido amigo do som, tamo junto. Vamos lá. Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Verso 3, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, verso 4,
Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Apaineladas é a mesma coisa que decoradas, enfeitadas. Apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Até aí está ótimo. Para nós entendermos o contexto, nós estamos falando de uma profecia. A profecia é a mensagem que Deus envia para o profeta. O profeta, ele é apenas um porta-voz. Você conhece aquela mensagem que Deus entrega a Pedro? E Pedro assim fala em sua carta, que ele diz que nenhuma profecia foi dada ou foi escrita por vontade humana. E aí ele fala o quê? Portanto, homens santos, que quer dizer separados, movidos pelo Espírito Santo, escreveram da parte de Deus. Então, toda profecia, o profeta ele é apenas um porta-voz. Mas não que o profeta, nessa parte de escrita, ele é um objeto inanimado. Não. O profeta, ele escreve tendo a razão do que ele está escrevendo, justamente para passar para a humanidade, que somos nós, a vontade de Deus. Ageu, ele simplesmente passa a mensagem de Deus. E a mensagem que Deus tem para esse povo especificamente, aqui que nós estamos falando do povo de Deus, é que o povo se esqueceu da obrigação que eles tinham para com Deus. Só para você entender um pouco do contexto, nós estamos num período aqui da história em que o povo recém tinha voltado de um cativeiro para Jerusalém. E para você entender um pouco melhor, imagina que nós estamos aqui em Floripa, né? Que nós de fato estamos aqui, mas que algum país ataque aqui a nossa cidade e a gente tenha que sair daqui urgente porque todo mundo foi levado preso para um cativo. Sei lá, fomos para Argentina. Fomos lá. Ficamos um tempo lá, muito tempo na Argentina. Como ficou Floripa? Toda desolada, certo? Sem ninguém habitando, sem nenhum movimento, sem nada. E aí, quando nós recebemos a liberdade, saímos da Argentina e voltamos para Florianópolis, todo mundo vai querer voltar à vida novamente, certo? Quem morava numa casa vai tentar voltar para a mesma casa, quem tinha um emprego vai tentar reerguer o emprego de volta, e por aí vai. E esse era o pensamento do povo de Israel ali, de Jerusalém, povo de Deus, Judá, aliás, e tentando voltar à vida novamente, mas o foco deles estava mudado apenas para eles. Você viu que eu dei a ênfase numa palavra ali, num dos versos, se não me engano, do verso 4, que estava dizendo que as vossas casas, ou seja, as casas das pessoas, eles estavam habitando em casas apaineladas. Alguns podem ter outra palavra diferente, mas isso quer dizer casas adornadas com adornos não necessários. Por exemplo, Deus não vai impedir e Deus vai ficar muito feliz que nós tenhamos a nossa casa, a nossa habitação. Isso com certeza, Deus fica feliz e se realiza conosco também e sonha para que nós tenhamos sonhos e que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus. Isso não há problema. Mas o que aconteceu? As pessoas voltaram para a sua terra e quando estavam lá, vou reconstruir minha família, vou reconstruir minha casa, nesse período de reconstrução, esqueceram de reconstruir a casa de Deus, o templo. Aí você pode falar assim, pô pastor, mas espera aí, o templo somos nós. Se eu estou falando com Deus aqui, pode ser aqui, ok amigo, mas muito mais naquele tempo do que hoje, o templo era a habitação presencial de Deus. Deus habitava no meio deles através do templo. E se o templo não estivesse restaurado, reerguido, era como se Deus não estivesse ali. Eles precisavam reconstruir o templo. Mas a preocupação de levantar a casa, de levantar todas as coisas, os negócios e por aí vai, fez com que eles esquecessem de reconstruir o templo.
só para a gente voltar um pouco mais no passado dessa história, nós estamos falando do povo de Deus que foi levado em cativo lá na época de Daniel. Você lembra da história de Daniel? Conhece Daniel, né? Daniel foi levado com seus amigos, um jovem exemplar, que passa por grandes desafios na sua vida, grandes provas. Você lembra da história dos 3 amigos de Daniel, com certeza, que são jogados na fornalha e aparece o 4º homem, que é a presença divina ali. Você lembra da história de Daniel, que é jogado na cova, representante de Deus perfeito, Daniel, um jovem que representou muito bem a Deus ali. Agora você pensa, Nabucodonosor já não era mais rei, já passaram outros reis, o povo de Deus já não tinha mais a referência de Daniel, o povo de Deus queria sair. E aí você pode estar com essa ideia na cabeça, tá, pastor, mas eu ainda estou parado na ideia de que por que o povo foi levado em cativeiro. É o seguinte, um exemplo muito didático para que a gente entenda isso, é que, só para eu ter uma noção, quantos aqui são pais? Pais. Vocês que são pais, eu não sou, mas sou filho. Você precisa passar, você que é pai, você sempre vai passar por algumas situações muito marcantes na sua vida. E talvez uma das situações mais marcantes para um pai é talvez a primeira repreensão a um filho, primeira correção a um filho. Lá em casa, nós éramos em 2, eu e meu irmão Ivan, que também é pastor. Nós éramos 1 ano só de diferença, e como bons irmãos, nós brigávamos muito. Você que tem filho sabe que, às vezes tem pai que fala assim, pastor, ainda mais a gente mexendo com a gurizada aqui, eu não sei o que eu faço mais, os meninos estão brigando demais. Né? Eu sempre digo, né, que essas brigas é um ódio vestido de amor, que eles só se amam, mas de uma maneira diferenciada. E o pai, muitas vezes, ele precisa corrigir um filho, mas não por um intuito de raiva, mas sim para que o coloque nos caminhos do Senhor. Você sabe muito bem até a gente esteve estudando isso em Efésios, né? Repreenda o seu filho, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Isso significa no seguinte, de que a gente sempre, os pais devem repreender no sentido de colocar os filhos no caminho certo, porque senão os filhos entrarão num caminho de morte, um caminho que os pais se eximiram, não tiveram essa responsabilidade de colocar no caminho certo, no caminho do Senhor. Por isso que é essencial que os pais corrijam, que os pais ensinem o caminho certo o filho andar. Só que, assim como você vê o seu filho, muitas vezes fazendo alguma coisa, adolescente, enfim, criança, adulto até, que não está certo, que você precisa dar uma repreensão um pouco mais severa para que ele entenda. E assim possa entender na prática o que é a vontade de Deus, o que seria o bom para ele. Assim também como Deus com o seu povo. Deus é um Deus de amor, um Deus de justiça, por isso que Deus ele precisa repreender o seu povo em alguns momentos, e em alguns desses momentos a repreensão precisa ser um pouco mais severa. E essa repreensão severa é de muitas vezes, e o que aconteceu no povo de Israel com o povo, é de deixar que fosse feita a vontade do próprio povo. Por quê? O povo estava se contaminando com as idolatrias dos povos vizinhos. Se o povo se contamina com a idolatria dos povos vizinhos, é a mesma coisa que está declarando para Deus: Senhor, nós confiamos muito em Ti, mas também nós queremos provar coisas diferentes. Então, Deus, vocês precisam aprender, vocês irão passar por o cativeiro. E foi o que aconteceu com o povo de Israel algumas vezes. O povo precisava aprender, e a única maneira de aprender, infelizmente, era através do cativo. E agora o povo volta para Jerusalém, volta para a sua terra, volta para reconstruir a vida de novo, só que esquecem de colocar Deus em primeiro lugar. E tomar a prioridade que era reconstruir o templo para que Deus pudesse habitar no meio do povo, e começam a fazer as próprias coisas. Ageu traz uma resposta, traz o chamado de Deus, e olha lá no capítulo 2, que para mim é uma mensagem ali fantástica. No capítulo 2, traz a urgência maior ainda de reconstruir o templo, para que isso ficasse bem firme na mente deles. Olha lá para mim, por gentileza. Capítulo 2,
e a gente vai ler a partir do verso 4. Ageu, profeta, Zorobabel é o servo do Senhor, o servo que foi levantado como governador do povo naquela época. Ele diz o seguinte, no verso 4, e a gente vai ler até o 7. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, que é o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Verso 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentre em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. E para fechar o verso 7, farei abalar todas as nações, e as coisas mais preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, que no caso ele está falando do templo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Se você notar ali no verso 5, você percebe que Deus, ele fala das promessas ou dos feitos que ele tem feito, que ele fazia para o povo, desde muito tempo antes. E no verso 5, se você notar, ele ainda cita lá no Egito, que tinha sido há centenas de anos antes desse acontecimento, que é a saída do povo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, sendo guiados por uma coluna de fogo de noite, pela nuvem no dia. Deus em todo momento segue cuidando do seu povo, em todo momento. Mas muitas vezes o seu povo se esqueceu do poder de Deus. Você pode lembrar da história comigo, quando Moisés sobe para receber os 10 mandamentos, a lei do Senhor, a sua mensagem para o povo, para que o povo seguisse e estivesse perto do próprio Deus. Por pouco tempo que Moisés demorou, quando Moisés desceu, o que o povo estava fazendo? Adorando uma imagem. Porque eles precisavam de algo para adorar. Por todas as vezes que Deus lembrava o povo, parece que a cada vez mais, 2 vezes eles esqueciam do Senhor. E aí você pode dizer assim, pastor, você olha assim, que coisa, né? Deus estava guiando eles no deserto, eles tinham tudo para lembrar de Deus. E eu faço uma pergunta, será que nós estaríamos de que lado ali? É fácil nós falarmos agora, né? Mas, nossa, eu seria muito fiel lá, pastor. Nossa, eu não ia nem pedir para voltar para o Egito, igual eles fizeram. Aquele que está em pé, cuida para não cair. E olha só que coisa interessante, se você ver no verso 7, que é o principal do livro de Ageu, a mensagem principal do livro de Ageu, é o capítulo 2, verso 7. Obrigado, pode deixar aí. Nessa versão que a gente normalmente tem, que é a Almeida Revista Atualizada, traz essa mensagem aqui: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Mas tem uma versão que ela diz exatamente sobre aquilo que o profeta queria dizer, que é até um livro que você conhece muito bem, que é basicamente isso aqui, só que aí quando chega assim, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações, utiliza um termo que você conhece, que é o nome de um livro que diz, e o desejado de todas as nações virá, e encherei de glória esta casa. Já ouviu falar desse termo? Desejado de todas as nações? É conhecido, né? Desejado de todas as nações. Ellen White tirou justamente dessa citação de Ageu 2, verso 7. Por quê? Qual era a mensagem principal de Ageu? O templo precisava ser reconstruído, porque quem passaria por aquele templo? O próprio Deus. O templo precisava urgentemente ser terminado, porque o desejado de todas as nações ali estaria, o próprio Deus.
Tanto que depois, quando você vai ver a continuação da história, o templo é terminado assim, um tapa. Porque eles entenderam que aquilo era a coisa mais preciosa, a tarefa mais preciosa e importante a ser feita. Cuidar das coisas de Deus. Porque, e até a gente pode usar nessa própria versão que a gente leu, das coisas mais preciosas de todas as nações, porque Deus é o bem mais precioso que a gente pode ter e que a gente nunca terá coisa igual, porque Deus é aquilo que nós precisamos unicamente. E o desejado de todas as nações, o próprio Cristo passaria por aquele templo. E assim aconteceu. Só que você vê que Cristo passa por aquele templo, mas aqueles que ali habitavam e aqueles que ali frequentavam, os fariseus, foram os responsáveis pela sua morte. Quando você segue um pouco mais a história, que o pessoal reconstrói o templo, e aí já passou da história de Ageu, porque Ageu ele veio falar justamente para o pessoal, galera, nós precisamos terminar esse templo, porque o desejado de todas as nações vai passar por aqui. Nossa, nós precisamos reconstruir. E o povo reconstrói. E até quando você que estudou a história de Neemias, Esdras e Neemias vai contar mais essa história detalhadamente. Aí quando você vê Neemias, eles estão na reconstrução do templo e tal, e coisa nada reconstruindo. Nos escombros do templo, eles acham o livro da lei. No caso, são as leis. E eles choram e se emocionam. E eles tiram um dia inteiro em luto, e semanas em luto, porque, nossa, a gente reconstruiu o templo, mas o nosso templo ficou abandonado, e o povo estava fervoroso demais. Mas essa fé, essa ânsia por buscar a Deus, acabou se tornando no farisaísmo, onde pessoas estavam seguindo muito mais as cerimônias do que valorizando aquilo que Deus tinha passado como mensagem. Você percebe como são coisas impactantes para nós? Mas a mensagem que Ageu deixa para nós hoje é o seguinte: como está o templo do nosso coração? Você tem sonhos, eu tenho sonhos, cada um de nós temos sonhos. Nossos sonhos devem ser os sonhos de Deus, e não há problema nenhum de que nós tenhamos realizações também aqui na terra. Isso não é um problema. Eu quero muito terminar uma faculdade, eu quero um dia conseguir um carro para eu poder me mobilizar. Deus nos ajuda, Deus sonha conosco. E nós devemos compartilhar essas realizações com Deus. Obviamente, nós não podemos cair no mesmo pecado que o povo de Deus, de procurar coisas que não são necessárias, coisas que não vão nos agregar em lugar nenhum. Porque Deus está disposto a dar aquilo que nós precisamos, e assim nós teremos. Mas muitas vezes na nossa vida nós encontramos assim como esse povo, que esquece das coisas de Deus e procura apenas aquilo que nós queremos. Muitas vezes o templo do nosso coração, a habitação de Deus, ainda continua em ruínas, quando já deveria estar reconstruído. E essa mensagem do verso 7 fica para nós também. Porque Deus, o desejado de todas as nações, quer passar e habitar e estar no nosso coração. Mas Ele só pode fazer se o templo estiver construído. Pastor, eu tenho que estar perfeito então para Deus entrar na minha vida? Não, amigo, que é aí que entra coisa boa. Quem vai reconstruir o teu coração, o templo, é Ele mesmo. E ali Ele vai passar e vai ficar, porque a habitação dEle é a nossa vida. Pessoal, a gente sempre tem que fazer uma análise diária da nossa vida, sabe? No sentido assim, do que eu estou, como eu estou, qual é a prioridade que eu estou dando para as coisas de Deus? Quanto tempo eu tenho passado com Deus? Essa análise que eu tenho que fazer. Eu não estou falando, e o sermão toda vez ele tem que valer para mim primeiro. Quantas vezes a gente passa tempo com Deus? Qual é a prioridade? Quais são os meus sonhos espirituais? Já pensou nisso? Quantas pessoas eu quero levar para Cristo? Já teve sonhos nessas áreas?
Olha, agora eu vou separar um tempo para orar em prol das pessoas que serão batizadas. Agora eu quero orar pela minha família que está distante e, Senhor, por favor, meu sonho é que elas estejam na igreja. Reconstrói o templo, organiza o lugar junto com Deus. Ele quer habitar. Compartilha com Deus os sonhos que você tem, mas também sonhe, sonhos ao lado de Deus, com Deus, sonhos que a gente pode chamar de sonhos espirituais, de levar uma pessoa ao batismo, de dar um estudo bíblico, de ser fiel a Deus, independente de qualquer seja a circunstância e qualquer momento que seja. Isso vai nos deixar cada vez mais com o coração quente e com vontade de estar mais próximo de Deus. E assim como diz no verso 7, essa é a nossa esperança. O desejado de todas as nações virá e vai habitar no nosso coração. Quando Deus voltar, que Ele possa nos encontrar com o templo prontíssimo, porque ali Ele esteve todos os dias da nossa vida. Pensou que marcante? Deus está conosco, Deus está comigo e com você. E o desafio que eu faço para você, quando você chegar na sua casa, durante essa semana, que você pense nos sonhos e realizações que você quer ter ao lado de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Deus, através de uma decisão, saiba que esse é o primeiro sonho que você pode sonhar com Ele. Mas se você já o fez, tem um sonho de todos os dias acordar do ladinho do seu Deus. Quando você despertar, primeira coisa, busque a Deus. Ore, esteja do lado dele. Cada tijolo sendo colocado para reconstruir o templo e ali fazer a habitação do seu Deus. Que Ele está com você. Você que tem esse desejo de estar mais perto de Deus e construir esse templo do seu coração, eu quero orar com você, porque eu tenho esse desejo. E você sabe que é uma luta que nós enfrentamos todos os dias, sabe? Todos os dias. E você sabe muito bem, né, que eu me mudei há pouquíssimo tempo. Hoje faz exatamente 1 mês e 8 dias que a gente está aqui. E a nossa rotina parece que ela funciona de uma maneira que é uma loucura, e quando a gente vê, muitas vezes a gente se esquece de buscar Deus, mas isso não pode acontecer, porque nós temos vida, nós temos força, nós temos o fôlego que vem dEle. Bendito e louvado seja o nome de Deus por isso. Ore a Deus para que a sua rotina, o seu dia a dia não tome lugar que sempre foi do nosso Senhor, de adoração a Ele. Eu gostaria de orar com você, que tem esse desejo de reconstruir a cada dia mais a sua vida ao lado dEle. E você que tem esse desejo, eu gostaria que você ficasse em pé, para que a gente orasse, e eu vou ficar bem pertinho de você, porque esse é um desejo que eu tenho também, de estar perto de Deus e reconstruir o lugar que sempre foi dEle. Porque a gente sabe, Pai, as lutas que nós temos não é nada fácil. O Senhor sabe cada dificuldade que teus filhos que estão aqui enfrentam. O pessoal que está acompanhando em casa também. Mas, Senhor, nós queremos que essas preocupações, as realizações terrenas, as realizações que são passageiras, as realizações que não são prioridade, que possam ficar em segundo, terceiro, quarto plano, mas que o nosso primeiro plano seja a realização que o Senhor quer para a nossa vida. É a nossa salvação, Pai. Nos ajuda a buscar isso, nos ajuda a cada dia mais nos apegar a Ti e estar contigo, para sonhar
com a linda volta de Jesus, Pai. Mas para isso precisamos construir todos os dias o templo do nosso coração, mas tendo a presença do maior construtor, que é o Senhor, Pai. Nada poderemos fazer sozinhos, com a nossa força, nada. Por isso, Pai, nos ajuda a cada dia mais, estar perto, estar em comunhão. E se viermos nos afastar, Pai, que essa mensagem de Ageu possa abalar o nosso coração, que o desejado de todas as nações quer habitar em nós. Isso é urgente. Precisamos valorizar isso, Pai. Nos ajuda a lembrar dessa mensagem e andar lado a lado contigo. E que nossos sonhos espirituais possam ser os seus sonhos de levar pessoas ao batismo, de se batizar, de dar um estudo bíblico, de ser fiel independente das circunstâncias, de orar mais, de estar mais próximo em comunhão, porque precisamos disso mais do que nunca. E assim possamos ver o nosso coração construído e essa obra assinada por Ti, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma ótima semana em Tua presença, conduza-nos em segurança para a nossa casa e fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.